Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um pouco essa primeira visão de uma arquitetura hexagonal baseada no Spring Boot, tá? Tenho aqui um projeto base, onde a gente tem, por exemplo, a estrutura core do projeto hexagonal, tá? E tem a parte de infraestrutura e tem a parte do Spring. Então, eu acabei separando esse projeto em 3 camadas. É uma proposta bem interessante. Vou explicar como ela funciona e vamos implementar um endpoint de GET para ver quais são os passos necessários, tá? Então, bora lá. Temos aqui hoje, tá, a nossa parte core, onde tem os domínios. Então, sempre dentro de uma arquitetura hexagonal, né, temos os domínios e os casos de uso. Eu determinei aqui como cases, tá? Pode ser services, você pode chamar de outra coisa. Chamei aqui como services, cases, tá? E dentro criei como aqui um product service impl, tá? Mais ou menos para dar aquela sensação do MVC ou agregar um pouquinho ali da questão do MVC, ok? Então, vamos lá. Também tem a parte do main, onde eu tenho aqui o product, que é um dos nossos domínios, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. E eu tenho aqui também a estrutura de ports, tá? Ports nada mais é do que basicamente as nossas interfaces, que vão comunicar o nosso core com qualquer outra parte do sistema. Então eu trouxe aqui os próprios cases, tá? Que nada mais é do que uma interface que é implementada pelo próprio serviço, tá? Então ela é implementada aqui product service, e aqui eu tenho então a nossa interface. Tenho aqui também a parte de repositório, então tenho aqui product repository, e já tem até um get by ID, e tenho aqui também a parte dos queues, tá? É uma forma de demonstrar aqui um exemplo onde eu estarei também utilizando uma fila para executar uma ação assíncrona, ok? Bom, aqui tem um serviço, ok? E dentro desse serviço aqui tenho duas interfaces que são chamadas sempre que eu executar um save, tá? Então temos aqui a parte do repository, de fato, onde é feita a persistência, e temos aqui também uma async process, tá? Que está fazendo um send, que nada mais é do que o nosso async process, ok? Que é também um desses ports que está dentro de queues. Perfeito. Sabendo disso, então nós temos a nossa estrutura core, tá? Tendo a estrutura core, agora a gente vai ter que partir para colocar essa nossa estrutura dentro da parte do Spring, ou seja, não adianta apenas a gente ter o core e não poder fazer o uso do Spring. Então, para que o Spring seja possível utilizar o Spring, utilizei aqui uma construção, uma configuração, tá, de beans, onde eu basicamente defino que tenho um bean, que é o product service, e esse bean ele vai receber duas implementações, tá? Que é o nosso product repository e o nosso async process, tá? Quando a gente fala de product repository e async process, eu estou também trabalhando com as nossas duas interfaces, ou seja, o Spring ele vai conhecer as interfaces, certo? E a partir dessas interfaces, tendo as suas implementações, eu consigo declarar um novo bean, né, um novo serviço, que é o Product Service MPL, tá? Então, na prática, o nosso case, que vai estar aqui dentro de core, vai ser implementado e vai ser criado um bean com essa implementação. Perfeito? Ok. Fora isso, consigo pegar aqui também um case, que é o próprio service, e esse case
ele fica diretamente ligado ao controller. Então aqui eu já consigo trabalhar também com a questão do controller. Perfeito? E agrego aqui um auto-write, certo? Faço uma gestão de dependências da nossa interface. Então, quem vai conhecer a implementação, essa é só a definição do BIM. Todo o resto, toda a nossa estrutura, ela vai conhecer sempre as interfaces. Ok? E aqui eu criei uma nova pasta, chamada de infraestrutura, tá? E dentro dessa infraestrutura, temos aqui toda a parte de persistência, filas, né, tanto repository e entities, e a parte de filas. A parte de filas, basicamente, só fiz uma implementação aqui usando o system.out.println. Tá? Não entrei muito em detalhes, não é o objetivo, é só para mostrar que pode ser feita uma ação distinta. Na parte de entidades, eu criei aqui um Product Entity, que é onde de fato, então ele vai ter as anotações ali do Hibernate, Aruba Entity, do Spring JPA, né? Toda essa questão. E dentro dessa entidade, eu deixei aqui um to-do depois para trabalhar com a questão do grupo, que seria uma entidade agregada, tá? Falar isso em outro momento. Mas eu deixei aqui também dois métodos, tá? Tem aqui um método estático, que a partir de um determinado produto eu crio uma entidade, e tem um outro método estático, que a partir de um produto eu crio então a partir de uma entidade, né? Eu crio então o próprio produto, tá? Que é esse carinha aqui. Perfeito? Bom, seguindo aqui, tendo a entidade, eu tenho agora os repositórios, tá? Que nada mais é do que um único repositório. Mas, como dentro do core, dentro aqui do ports, eu tenho um repository, que é o project repository, e preciso fazer a implementação. Então, eu faço a implementação desse carinha, dessa ports. Aqui, ok? Fazendo a implementação do project repository, onde eu tenho o método save e também tenho o método getPyID. Depois a gente vai construir esse método aqui e aí vamos fazer na prática todo esse processo. Perfeito? Tá, bora lá. E aí eu tenho também a parte do nosso JPA, ou seja, se eu estou usando o Spring, eu posso utilizar aqui o Spring JPA tranquilamente. Então tem aqui um Aruba Repository, né, estendendo uma interface, estendendo o nosso JPA Repository, passando aqui a entidade e a nossa tipagem do ID. Okay? Então eu consigo também fazer o uso do JPA e isso me facilita muito a vida. Perfeito, então, tendo toda essa apresentação inicial, eu vou apresentar aqui o projetinho, vamos executar esse projeto aqui em Spring Boot. Okay. Start Run. Vamos pegar aqui, criar um item, ok? Então, um payload muito simples, tá? Um minutinho aqui para estar iniciando o serviço. Agora sim. Perfeito. Resposta 200, criou item 1 e esse já é o segundo item, ok? E aí aqui eu posso criar quantos itens forem necessários. Perfeito? Tudo funcionando. Então temos lá a nossa estrutura de core, ok? Pensando ali numa arquitetura hexagonal, temos os nossos plugs, onde a gente vai acoplando coisas dentro da nossa arquitetura. Temos também a parte do Spring, que vai prover a nossa camada de interação, né, que é a nossa camada HTTP. Perfeito. Conhecendo isso, aqui já tem também o nosso send, tá? Ou seja, aqui em infrastructure, quando faço a implementação do queue aqui, eu basicamente só coloco um log ali, send product. Não faço nada mais que isso. Ok, então,
agora a gente precisa, de fato, poder buscar. Então, para isso, vamos fazer todo o nosso processo aqui para entender como que ele funciona. Bora lá. Então, vamos lá. Vou começar aqui pelo case. Tem um case que é o nosso Product Service, que nada mais é do que uma interface que provê quais serão os nossos casos de uso. Então, vou chamar aqui, Product, vou chamar GetById, tá? E o nosso ID vai ser um long ID. Okay? Eu também poderia passar um optional e tal, vamos ver isso depois, ok? Fazer de forma bem simples. Perfeito. Criado o método aqui, automaticamente preciso vir aqui e fazer a implementação desse método. Vamos lá. Implement métodos, GetById, retornando produto. Ok. Ajustar a indentação. E aí o que eu vou fazer aqui, basicamente, vai ser chamar a nossa interface Product Repository GetById, passando o nosso ID. Ok? Perfeito. Tudo isso é possível, porque basicamente o nosso core ele só conhece a interface e não sabe qual é a implementação. Mas quando a gente fala da implementação, eu preciso vir aqui em infraestrutura. E dentro da infraestrutura eu tenho aqui já a implementação do GetById. Okay? E dentro dessa estrutura eu tenho aqui um JPA Repository, onde eu posso fazer aqui um GetById, tendo como base o Product Entity. Tá? Então está deprecado aqui e existem outros métodos aqui, por exemplo, eu quero pegar todos com base no ID, vou pegar, se não me engano, acho que é o GetOn, também retorna esse carinha aqui, tá? Ou se usar, por mais que está deprecado, não vamos entrar nesse mérito agora, vamos usar esse GetById, ok? GetById. Só que a resposta desse GetById, ele é uma Entity ID, ou seja, aqui na implementação aqui desse carinha, é o Product Entity. E o Product Entity não é a entidade que está sendo retornada, porque é a entidade que está no core, no nosso domain. Okay? Então vamos separar aqui o conceito de entidade e de domínio. Tá? Nosso domínio produto é a nossa entidade produto. Então o que o JPA está me retornando nada mais é do que a nossa entidade produto. E para transformar ele em domínio, eu tenho um método que faz isso, que é o toDomain. Perfeito? Fazendo isso, lógico, não fiz tratamento de nulo, não fiz tratamento de nada, tá? Posso utilizar aqui outro método do JPA, posso utilizar aqui um optional, tá? Optional.off no label, passando aqui, ponto map, tá? Então, entity, vamos fazer aqui rapidinho para não ter problema com entidades que não existem. Ponto or else no. Ok? Aqui também eu posso simplificar um pouquinho, simplificar esse carinha aqui, fazendo um lambda, tá? Então, não vou entrar nesse mérito, quero falar mais de arquitetura. Ok, já não vamos ter problema caso a entidade não exista, tá? Então vamos lá. Feito isso, a gente já tem aqui então a nossa implementação, o nosso método get. Ok, dentro do nosso case a gente já tem o GetById, ok, e a gente já tem também uma implementação do nosso GetById. Perfeito, então core ok, infraestrutura ok, o que eu preciso? Trabalhar na nossa parte, no nosso plug HTTP, que nada mais é do que criar aqui uma exposição
Vamos colocar aqui, ó, get mapping, ok, passando bara id. Dentro desse bara id, vou criar aqui o método product get arroba f variable. Vamos declarar aqui o nosso f variable id, que vai ser um long id. Criado tudo isso, agora eu vou colocar aqui no return product service.get by id, passando o id. E aí, lógico, posso realizar as validações, já estou fazendo até uma tratativa de segurança aqui, ó, garantindo que a tipagem de dados vai ser a mesma, tá? Então, tem duas coisas que podem ser feitas aqui. Não é o caso do nosso exemplo, só quero exemplificar esse uso. Perfeito? Então vamos lá, vou iniciar aqui o nosso serviço. Lembrando que o banco de dados que eu estou utilizando nada mais é do que um H2 em memória, tá? Um H2 em memória você pode transformar também num arquivo se você quiser ter alguns dados mais persistentes, mas no meu caso aqui, como é só uma exemplificação, então sempre vou ter que criar os registros novos, vou criar tudo do zero, ok? Então vamos lá, vou voltar aqui, ó. Criei o registro id 1, tá? Criei o segundo registro id 2. Quando eu for agora utilizar o nosso método get, consigo vir aqui e fazer a busca então do nosso método id 1, id 2, ok? Então veja só, de uma forma simples, usando toda a arquitetura do Spring, de uma forma muito tranquila, a gente consegue implementar então uma arquitetura hexagonal, garantindo que a gente tenha a nossa parte core isolada, ok? E aqui dentro do core você pode ver que não está sendo utilizado nenhuma notação do Spring, não tem nenhuma referência ao Spring. Então essa parte core, ela nada mais é do que a própria linguagem em si, tá? Então é o Java, estrutura de classes e portas, casos de uso e domínios, tá? Nada mais. E aí sim, você consegue englobar tudo isso, ok? Agregando ali toda a parte do Spring, incorporando na parte do Spring, sem afetar o core, ok? Então, esse é um exemplo de arquitetura hexagonal com Spring. Eu vou entrar um pouquinho mais em alguns detalhes posterior, mas só para vocês entenderem a parte básica, tá? E o funcionamento básico dessa arquitetura. Perfeito? Bom, nessa etapa é isso. A gente vai implementar algumas coisas a mais, vou trazer alguns outros conceitos, ok? Por enquanto é só e até a próxima.